Eu sou Gabriela Vilela. Eu sou a Lívia Rangel. Está no ar o Mais 7 Podcast. Aqui a camisa pesa e quem joga somos nós. Bom, antes da gente começar, quero fazer um agradecimento a esse lugar, a nossa nova casinha, que é muito especial, o Boa Produções. Se você quer gravar um podcast ou quer fazer um episódio especial, vem pra cá pro Boa. É só pegar o celular e escanear o QR Code. E hoje, nosso 8º episódio, um episódio muito especial, porque é o último episódio do Mês das Mulheres. Estamos trazendo alguém de casa, alguém que é muito especial pra gente, uma jornalista incrível que tá nesse meio há muitos anos. Natália Pereira, seja muito bem-vinda ao Mais 7 Podcast. Muito obrigada, pra mim é uma honra estar aqui com vocês, do qual eu divido o estúdio, né, no Glorioso na Arena, já fazendo merchan aqui, toda segunda-feira, 8h30 da manhã, com essas mulheres maravilhosas. É uma alegria estar aqui pra bater esse papo. Alegria Obrigada, Nath. A gente tem uns presentinhos, ó. Primeiro a nossa canequinha Olha! do Mais 7. E a gente tem obrigada. também os adesivinhos, ó, do Tadeu Nak. A gente tá dando 3, que é pra você e pros seus filhos, que a gente Que já são quer. botafoguenses, né? Exatamente. Você vai Ó, falar na capinha do celular, no que eles vão computador. ser vascaínos, coitados. Porque Não, o marido é jamais. vascaíno, Aqui, ó. mas a gente já vai influenciando da maneira que a gente Isso pode, aí, muito né? obrigada. Nath, a nossa primeira pergunta geralmente é um pouco mais difícil, porque a gente pede pro convidado falar quem ele é, sem falar do Botafogo. É possível pra você? Profissionalmente, né, as coisas meio que se misturam, né? Graças ao Botafogo eu tô aqui conversando com vocês, graças ao Botafogo eu construí uma carreira, tô apresentando o programa ao lado de vocês. Então é muito difícil, mas vamos lá. Tenho 34 anos, ia falar que todos esses anos torcendo pro Botafogo, mas não, deixa pra lá. É sem Botafogo. Tenho 34 anos, sou mãe de 2 crianças maravilhosas, construí uma carreira no jornalismo que começou ao lado de um gigante, que é o José Carlos Araújo, o garotinho. Ao lado dele, com o Gerson Canhotinha. Nosso ídolo, pode falar só um pouquinho de Botafogo? Nosso ídolo Pode, também, pode. né? Ele Tricampeão merece. mundial, né? Um dos caras mais incríveis, né, que eu já conheci, ao lado também do saudoso, né, que já não tá mais aqui, Gilson Ricardo. Então, eu tive a honra de começar uma carreira ao lado desses monstros. O garotinho do qual eu tenho um respeito, uma admiração absurda com ele. Assim, eu posso dizer que, sei lá, 80% de tudo que eu aprendi na carreira como jornalista, né, e como pessoa com caráter, né, com tudo, ele que me passou, ele que me ensinou. Como ter caráter na profissão, como saber dividir com o outro, né, experiência, dividir e pegar a experiência do outro. Eu era estagiária, quando meu chefe chegou para mim e falou, quer o programa? Né, para quem não sabe, é garotinho no SBT. Quer o programa? Quer comandar, né, dirigir o programa? Eu falei, mas eu sou estagiária, né? Até então não sabia que era ele. Você vai dar uma fatia, né, da programação na mão de uma estagiária, né? Tinha um aninho só de casa. Vou. E vai ser com um garotinho. Aí na hora, né, caramba, o garotinho já um monstro. Deu aquele medo, né? Mas ele foi um cara que eu aprendi com ele a abrir os braços, né? E receber todo mundo, né? Não só quem está começando, mas quem já tem uma estrada. Eu aprendi muito com ele, muita coisa. Então, eu tive esse cartão de visitas, assim, na minha carreira, do qual eu tenho uma honra, né, muito grande de compartilhar isso. Vivemos muitas histórias, então... O programa teve outras formações, né, com certeza, com o Casimiro, né? Veio o Casimiro ali... No início, quando o Casimiro ainda não era isso tudo que ele é hoje, essa potência que é Casimiro. Depois, Vene Casagrande, Lucas Pedrosa. Vene Casagrande é uma pessoa também que muitos podem, né, não concordar, muitos podem achar estranho, mas também um cara, assim... Também uma das melhores pessoas, assim, né? Que muitos conhecem, o Vene Casagrande. Eu conheci o Vene Luiz, que é o nome dele, é Vene Luiz. Eu conheci o Vene Luiz. Então, falando de carreira, são quase 13 anos no esporte, né? Cobrindo Libertadores, cobrindo Sul-Americana, cobrindo os mais diversos campeonatos pelos 4 grandes do Rio. E agora eu tenho a honra de estar cobrindo somente Botafogo. E falando em Botafogo, né? Porque a gente já ficou muito tempo sem falar de Botafogo.
Nath, fala um pouquinho pra gente. A gente sempre gosta de perguntar como que a pessoa foi escolhida, porque todo botafoguense é escolhido, né? A gente fica brincando, ninguém cai de paraquedas e é botafoguense. Então, qual é a sua história? Você tem alguma história por trás de ser botafoguense? Eu ia ser vascaína. Tava tudo pronto, assim, Eu né? também. Pra eu ser vascaína, né? Minha família, por parte de pai, é toda botafoguense. Toda. Mas por parte de mãe é dividida entre Flamengo e Vasco. E o meu padrinho de consagração, ele se tornou meu padrinho muito novo. Então, a gente tinha uma ligação, né, muito forte por ele ser muito novo. E na década de 90, um período muito bom pro Vasco, perto dele eu cantava, né? Pequenininha, cantava o hino do Vasco, né? Falava do Vasco, falava do Edmundo, né? Falava muito do Vasco. Perto do meu pai eu já cantava música do Botafogo. Só que o Botafogo tinha algo diferente naquela época, que era o Túlio Maravilha. Que era o ídolo da época, né? O destaque da época, campeão brasileiro em 95. E eu cantava as musiquinhas do Túlio. Meu pai me deu uma camisa do Túlio, né? Da Seven Up, né? Camisa icônica. Mas até Essa é de 96. que ela tá, a que sua ela tá devia ser de 95, né? A minha é de 95. Então, eu tinha aquele pezinho a mais pro Botafogo por conta do Túlio. Aí, em 96, na Libertadores, o Túlio fez aquele famoso gol de Tuleta, né? Ele foi até o gol, virou de costas e chutou fazendo o gol. Aquilo na cabeça de uma criança de 4 anos, vendo na televisão aquilo surreal, né? Eu achei aquilo incrível. Tipo, como é que ele teve a coragem de fazer aquilo? Então, ali, o Vasco ficou de escanteio. O Vasco caiu ali naquele momento. E ali, verdadeiramente, né, depois desse feito do Túlio, posso dizer que ali eu virei botafoguense, né? Assim, como, né, lá, eu costumo dizer que lá em casa a criança não tem escolha, a criança já nasce cantando hino. Mas eu tinha essa influência vascaína, mas o Túlio ali, na cabeça de uma criança, por isso que eu acho tão importante o ídolo, né, ter um papel, assim, na vida de uma criança, porque é assim que a gente traz novos torcedores, né? Que foi o que aconteceu comigo. Um grande sonho. Criar filhos de muito caráter nesse mundo louco que a gente vive. É um baita sonho Sim. mesmo. Vai realizar. É difícil, mas é possível. Um jornalista de referência. O Garotinho, com certeza. Por tudo que ele é na história do jornalismo, na história da TV, na história do rádio. E por ter conhecido ele por trás das câmeras, né? Além de um ser humano incrível, um jornalista grandioso. Então, jornalisticamente, o Garotinho. E aproveitando o mês das mulheres, nessa mesma pergunta, uma jornalista que seja sua referência. Uma jornalista, eu posso citar a Fernanda Maia, com certeza. A história dela, dentro do Botafogo, né? Ela começou apertando o botão do elevador, né? E um lance mudou a vida dela e ela se tornou uma comunicadora. Foi atrás, estudou. Não virou uma comunicadora por acaso, não saiu simplesmente aparecendo na câmera e começando a falar. Ela se preparou para isso. Então, eu levanto muito a bandeira que o jornalista não, né, tem que se preparar para. Né? O buraco é muito mais embaixo. Né? Você fala, você torna Você tem responsabilidade. Você tem responsabilidade daquilo que você está falando. Então, ela se preparou para isso. Então, eu vejo isso como uma referência. Né? Ela fez uma transição muito bonita. Verdade. Você conheceu muitos jogadores. Conta alguma história que você tem com algum deles. Não vou citar nomes. Então a história é boa. Se não vai citar nomes. Porque eu não posso. Mas em 2023, naquele ano, né, que a gente prefere... A gente pode esquecer porque 2024 foi glorioso demais pra gente, né? Mas, assim, falando de 2023, fomos fazer uma entrevista com um jogador lá pelo SBT, muito importante naquele elenco de 2023. Um dos grandes destaques daquele elenco de 2023 era o final do primeiro turno. A gente já estava vários pontos na frente, né? Ainda muito antes do problema. Antes do problema. Ainda. Então, bota ali. No meu Instagram pessoal, eu tenho a foto do dia da entrevista. A gente vai achar e vai botar na edição. Foi no dia 31 de julho. Então, vê que o primeiro turno ainda estava acabando. Fomos pro Lunier fazer entrevista com esse jogador, repito, muito importante no elenco. E a minha equipe de reportagem era tricolor.
O repórter e o cinegrafista, os 2 tricolores. E eu fui no carro perturbando, porque o Botafogo tá lá na frente, que a gente vai ser campeão, feliz da vida, como todos vocês, né? Sim. Em 2023. Fui da redação até o Lunier, enchendo o saco deles. Chegamos lá, fizemos a entrevista, foi uma entrevista padrão de todo jogador, né? Pés no chão, vamos viver um dia de cada vez, bem padrãozinha. Acabou a entrevista, né? A gente arrumando equipamento para ir embora. Aí meu repórter, Flavinic, outro que eu amo de paixão, ele foi brincar com esse jogador. Olha, essa daí chata! Veio no carro perturbando, falando pra caramba que vai ser campeão. Então, naquele momento, eu me senti à vontade de sair do papel de jornalista e virar torcedora. Cheguei pra ele, fulaninho, por favor, minha família inteira é botafoguense. Minha vozinha tem na época estava com 93 anos. 93 anos e é muito boa. Minha família inteira, a gente precisa desse título. A gente precisa, é muito importante para o nosso momento. Aí começou a história. Falei assim, eu queria muito estar assim como você, com pés no chão, vivendo um dia de cada vez. Mas eu tô no oba-oba, eu tô feliz da vida, eu tô curtindo o momento. Aí ele me solta. Esse papo é só na frente da câmera. Lá dentro no vestiário a gente tá igual a você. Meu Deus. 2023. Ali eu travei. E o resto é história. O resto é história. Ali eu travei. O resto é terapia, história. Olhei pro meu repórter com aquela cara de deu ruim, cara. E o Botafogo continua fazendo a gente acreditar. Sim, demorou Quando até. começou a derrocada, que me veio isso tudo na cabeça, eu falei, tava meio na cara. Uhum. De que ia dar ruim, porque a postura lá Subiu a dentro cabeça. subiu. O próprio jogador, Sim. muito importante no elenco, falou isso pra mim. E ali foi o banho de água fria, que eu fiquei muito mal. Cheguei em casa, poxa, ele falou isso, falou aquilo, já não tô mais confiando. Então, uma história que pra mim é triste, mas a gente esquece marcou, né, depois do que veio em 2024, que foi preciso uma mudança de postura. Uhum. Eu vi essa mudança de postura porque eu ouvi da boca do jogador o que eu ouvi em 2023. E é legal você pontuar, porque uma coisa é nós, torcedores, estar Sim. cantando vitória e tá com... A gente pode. Sim. Eles que estão lá não. fazendo o trabalho é pé no chão mesmo. Não é Sim. só na entrevista a gente tá Porque no não pé tem no chão. nada ganho, não tinha nada Nada, ganho. tinha um Gente, turno ainda. Nosso último inteiro. título Não tinha foi nem sido pro em segundo turno. 95. Tinha sido em 95. Como é que o cara chega e fala que no vestiário o clima é de já ganhou? Não existe isso. É desesperador. Justifica muito o que aconteceu, né? Sim. Mas vamos. Um jogo inesquecível, Nath. Por qualquer dia você tem vários. Tem um que geralmente as pessoas falam, mas vamos ver se você vai surpreender a gente. Eu vou falar o óbvio, né, da Libertadores. É Eu vou esse. falar o óbvio. Mas eu Ainda mais trazendo esse contexto sim, de agora, eu né? tava grávida, eu tava assim... Faltavam 10 dias pro meu filho nascer, então eu Caramba! não podia fazer loucura. Eu não podia ir pro Newton Santos, eu não podia ir pra Argentina, eu não Nossa, podia imagina. ir pra sede do Botafogo. Eu ia parir o filho Eu no não jogo. podia ir pra lugar nenhum. Só que pra não ficar tão óbvio, eu vou citar o 5-0 em cima do Peñarol. Calma. Porque ali, o primeiro gol, caramba, gol. No segundo, caramba, isso, Botafogo. No terceiro, eu travei. Muito grávida. Nossa. No quarto, eu comecei a chorar e no quinto, eu fiquei sem reação. Que foi o nosso passaporte pra final. Foi. Então, assim, a final... É óbvio que pra gente é inesquecível. Mas pra mim, esse passaporte de no dia seguinte eu acordar e pensar, aquilo aconteceu mesmo? Ah, mas tem jogo da volta. Tá bom, mas a gente meteu 5-0 e foi passaporte pra final. Então, O melhor ali, passaporte possível. então ali... E foi um passaporte depois de toda a besteirada que Sim. a torcida do Peñarol fez aqui. Eu vi rivais, eu vi amigos flamenguistas falando, Botafogo tem que ir lá e Muito. meter. Gente, o Brasil ficou a favor do Ficou Botafogo contra por o causa Peñarol. daquela- Nunca vi isso. Nunca Todas vi. as torcidas Todas as cariocas, torcidas. assim, Sim, juntas. todo mundo chegou. O Brasil não, mas ficou. carioca que tem a maior Principalmente. rivalidade, né? Sim, Então, quando assim, era saiu o grupo- Flamengo, Vasco, Fluminense, todo Sim. mundo. Quando saiu agora o grupo, né, da Libertadores esse ano, eu vi, caraca, Corinthians e Peñarol vem pro Brasil de novo. Eita, imagina. Nós vamos nos unir Sim, contra o Peñarol. então, assim, eu vou citar, não vou citar o óbvio da final da Libertadores, eu vou
depositar o nosso passaporte, que pra mim foi uma emoção que eu falei, e agora? Nunca cheguei nessa fase do jogo. Gente, a gente não sabia A comemorar. gente não sabia o que Exato. fazer, A gente não sabia o que fazer, pensar. a verdade é É essa. porque assim, a gente tava muito esperançoso, sim, de ir pra final e Claro. de ganhar, né? Mas a gente Mas nunca não imaginou que esperava. seria daquela forma, né? Exatamente. Então, pra mim, eu vou citar esse jogo como inesquecível. Mas eu vou guardar que depois que acabar o momento Garrincha, a gente falar do que a gente tava falando, eu preciso te perguntar como é assistir uma final grávida. Então eu vou segurar essa pergunta pra brava. fazer depois. Mas vamos lá. Se você tivesse oportunidade de convidar alguma mulher, pra participar do Gloriosas no Arena como convidada, que mulher seria? Uma mulher, cara, Pode ser torcedora, pode não ser, pode ser... uma referência pra mim em termos de torcer, a minha avó, quando tá passando algum jogo importante, ela reza. Ela vai pro quarto rezar. Sua avó tá com quantos anos hoje? 95. E eu Tadinha, morei gente. 4 anos com ela na época da faculdade. A faculdade era muito perto da casa dela, era uma época ruim, Botafogo, zona de rebaixamento, caindo, subindo. Caramba. Eu vendo o jogo, aí ela ficava no quarto com a cômoda dela, vários santinhos, no meio um bonequinho do Botafogo. Ah, meu E ela Deus. rezando. E na final da Libertadores, meu pai, ela estava na casa do meu pai falando que ela começou a rezar. Aí o Gregory foi expulso, ele ficou ouvindo ela rezar mais alto no quarto. Então, Botafogo, ela olha o que você faz com a gente, pelo amor de Deus. Ela tinha o quê? 93 anos, né? Na Libertadores, 93, 93 anos, Botafogo. Pega leve com Ela a está gente. rezando por nós agora, pede Sim. pra ela intensificar. Ela deve estar rezando bem alto Por agora, favor. né? Então, a gente assim, tá eu precisando penso- de orações altíssimas. Eu sei, assim, minha família inteira é botafoguense. Eu tenho muitas mulheres, assim. Legal. E eu gosto de ouvir história do torcedor fora do comum, né? Sim. Fora da tela, né? O torcedor comum. Sim. Eu chamaria minha avó. Porque Seria ela demais. reza pelo Botafogo. Ela não quer vir aqui no podcast, não? a gente vou pode chamar. trazer. Com ela certeza. reza, uma pessoa que Sério? reza pelo Vamos Botafogo. chamar. Vamos, é super convidada. Qual o nome da sua avó? Ana. Ana, Ana. você está convidada pro Mais 7 Podcast. Esperamos você aqui, queremos muito. E, Nath, a gente fala muito dos desafios de ser mulher, principalmente trabalhar com o esporte. Mas, aproveitando que estamos no mês da mulher, diz uma qualidade, né? Algo que você acha que é incrível em ser mulher. Que a gente, mesmo sendo muito difícil, a gente consegue dar conta de tudo. Dar conta de tudo. Eu vejo assim, eu olho pra minha vida hoje, Mãe, trabalho, trabalha. 2 filhos, um deles com 1 ano de idade, escola. Eu moro longe da minha família. Aqui eu moro no Recreio e a nossa família mora toda na Zona Norte. Então a gente não tem rede de apoio e tem que dar conta de tudo. Aí chega em casa, tarde do trabalho, às vezes a gente sai do jogo aqui meia-noite, quando o jogo é tarde, eu vou ver a mochila do dia seguinte e a comida do dia seguinte, o bebê tá com febre. E mesmo assim, quando a gente acha que não vai dar conta de tudo, a gente dá. E não importa se você é mãe, se você não é, se você é filha. A carga é sempre maior para a mulher, sempre. E mesmo assim, sabe-se lá como a gente dá conta. Então, isso para mim é o mais incrível. Às vezes eu penso, caraca, eu tenho tanta coisa para fazer. Eu já fiz um monte de coisa, mas ainda tem mais coisa para fazer. E a gente dá conta. Sabe-se lá como a gente dá conta. Eu me emocionei, porque é puxado. É, só a é gente puxado. sabe a rotina que é. Eu tenho a imagem da mulher como se ela fosse um polvo, sabe? Cheio de Sim. braços e vai resolvendo tudo ao mesmo tempo. Às vezes, hoje até, citando o João falou, ele estava conversando comigo, eu estava assistindo aula, e eu, tipo assim, eu tô super acostumada a fazer várias coisas ao mesmo tempo, assim. Eu faço quantas coisas que eu puder ao mesmo tempo. E aí ele falou, ai, desculpa, você tá prestando atenção na coisa. Eu falei, minha filha, eu sou mulher, A gente sabe, a gente eu tá ouvindo consigo. aqui. E tem aquela fala icônica do filme da Barbie, né? Que fala Aquele monólogo, né? daquele monólogo maravilhoso de como é contrastante ser mulher. Nunca é bom o suficiente. Você nunca tá bonita o suficiente, você nunca tá forte o suficiente, você nunca trabalha o suficiente. E é aquilo, entendeu? Então, eu acho que isso é o mais legal de ser mulher. E eu tenho uma filha de 6 anos, eu já vejo isso nela. Porque ela se preocupa com o irmão, ela se preocupa se o irmão comeu, Tá na ela se essência da preocupa gente. comigo, se eu vou chegar tarde do trabalho. E ela já nasceu assim. E ela é mulher. Então, já é nosso, já é genético. E eu queria aproveitar aqui um parênteses de um agradecimento e um reconhecimento. Eu converso muito com a Gabi, né, Gabi? Que a gente é tratorzinho e faz tudo. E a gente vê muito isso em você, Nath. Com certeza. Assim, um exemplo, uma mãe incrível. Eu vejo você chegando com as Minha crianças, filha você já querendo perturbou muito a Lívia. dar conta. A filha dá uma cartinha. Gente, quando você recebe cartinha de uma criança, você sabe que você é especial pra alguém na vida. Então, assim,
parabéns pelo seu trabalho, pela mulher incrível que você é. Saiba que você inspira muitas mulheres que trabalham com você. A gente divide muito isso, né, Gabi? Com o podcast, com toda a rotina que tem aqui no Arena, com o trabalho paralelo. E tem mais uma mulher incrível trabalhando com a gente, então saiba desse reconhecimento, acho que esse desse parabéns carinho. tem que ser ampliado para todas. Você está representando todos. É tudo. Acho que por isso que a gente quis muito te trazer aqui, né? Porque quando a gente traz pro podcast, a pessoa fala para além do que está sendo visto pelo que a gente senta ali e faz, né? Porque às vezes acho que a gente chegou, sentou ali, fez o programinha, foi embora. Sim. E, cara, vocês não sabem, a Natália é a engrenagem disso aqui. O que você vai falar, porque se você falar isso, já viraliza, Me perdoe dizer, tomar hoje como exemplo, me perdoe falar. Nath veio aqui cedo, a gente apresentou Gloriosas na Arena, recebeu uma ligação do colégio, a filha dela estava doentinha, saiu para ver a filha, voltou para cá, fez a transmissão do sorteio, foi para casa ver a filha, voltou para cá para estar no podcast. Então, gente, assim... tem que reconhecer. É foda. Mulher é foda. Desculpa a palavra, mas é foda. É foda. A gente é foda. Você é foda. Somos todas. Somos todas. E vamos pra pergunta 7. Geralmente a pergunta 7 é um isso ou aquilo. Eu ia falar que são títulos inéditos, mas vai ter gente que vai falar Comebol de 93. Então tá. Um título quase inédito e um título inédito. Você prefere Copa do Brasil ou levar a Sula? Cara, vamos ser realistas? Pro nosso momento atual... chegar. Pro nosso momento atual, vamos de Copa do Brasil? Vamos de Copa do Brasil, que é dinheiro. Porque a gente tá precisando de muito dinheiro. Quase abrindo uma vaquinha pro Botafogo. Eu ia falar, será que fica no Botafogo? Mas não vamos estender, não. Vamos pensar que vamos fica. Ser positivos nesse momento. Atrair um título, e um título que traga dinheiro. Tô com você, Nath. Então, perfeito. Passamos pelo momento Garrincha. Vamos voltar sobre o que a gente tava falando. Lívia tava falando sobre o gancho, né, o Vasco. Do Vasco que você tava trazendo muito, que era pra você ser vascaíno, e seu marido é vascaíno. Inclusive, você fala, né, da sua referência com as crianças, para as crianças, para segurar elas ali, para ser botafoguense. Então, conta como que é essa relação no dia a dia, essa influência das crianças, vocês no dia a dia de clássico, conta histórias pra gente. Então, 2 filhos, né? A Helena tá com 6 e o Emanuel tá com um aninho. Helena é totalmente botafoguense, Helena é totalmente botafoguense. Estrela do Mas nós precisamos... Nós fizemos um trabalho, né? Pra ela, porque... alienação da criança. Sim, ela nasceu, né? Já falei, minha família inteira é botafoguense. Ela nasceu, falei, o pai é muito vascaíno, né? Ele não pega... Quando tem jogo aqui, que eu vou fazer a operação da transmissão, tem jogo do Vasco, ele já fica desesperado, ele calcula a hora da criança dormir, porque ele não perde o jogo do Vasco. E ok. Então, ele é muito vascaíno. Quando a Helena nasceu, eu falei, cara, vou fazer pra ela ser botafoguense, mas vou ficar quietinha, porque eu sei que o pai também é um apaixonado por futebol. Vou ficar quietinha, né? Falava uma coisinha ou outra, mas não forçava a barra, né? Deixava quieto. Só que eu via que o pai não estava fazendo nada. Falei, cara, ele não tá fazendo nada, então, com todo respeito... Eu vou. A verdade é que os homens, eles não se esforçam muito pra demonstrar essas coisas. As coisas eles acham que o jogo já tá ganho. Acho que vai pegar a criança e levar pra São Januário. Virei Vasco. Não! Falei, e a Helena, ela é agitada, ela gosta de festa, ela gosta de bagunça. Aí o Botafogo fez, né, assim, pré-SAF, né? Ela tava com 2 aninhos, quase virando SAF. O Botafogo fez um evento de Dia das Crianças, naquela área aberta do setor norte, com pula-pula, com comida, com mascote. Aí liguei pro meu pai, vamos levar a Helena? Pô, ela vai gostar, né? Um dia, né? Vamos levar a Helena. Falei com meu marido, vou levar a Helena. Ele, tá bom. Era um evento, né, de pula-pula pra criança. Tá bom, vou levar a Helena. Caraca, ela chegou no evento, ela olhou assim, o mascote, tinha uns caras do Botafogo com um cooler pendurado assim, distribuindo sorvete de grátis para as crianças. Ela perseguiu os caras, ela viu um cara de colher, ela ia atrás. Aí meu pai, vou comprar um Guaraná para ela. Pensei o quê? Ele vai trazer um Guaraná natural. Traz ele um Guaraná refrigerante. A criança saiu bêbada de beber Guaraná e chegou em casa. Papai, o Botafogo tem sorvete. O Botafogo tem Guaraná, tem pula-pula. Tudo. Meu pai, ela vai ficar com medo de ir no colo do mascote para tirar foto. Não queria sair do colo dele. Então, ali ela virou Botafogo. Nasceu o menino. Esse filho eu não vou perder, não. Porque Helena, eu já sei que eu perco. Aí ele já tá se esforçando. Eu boto camisa do Botafogo nele escondida. A gente já deu um manequinho pra ele. Não, vai levar. É assim. Já cola no berço. Aí ele, assim, já falou que não vai perder outro filho. Então, pra eu vestir Botafogo nele, eu tenho que vestir escondido. Sim. Aí tem uma história, grávida dele. Emanuel não é um nome muito comum, né?
E eu, grávida, fui na feira de gestantes, sem pretensão de nada. Quando eu entrei na feira de gestantes, o primeiro stand era de roupinha de bebê de time. Bodyzinho com time. Como Emanuel era o escudo e um nome. Como Emanuel não é um nome comum, nem dei trabalho de ver, fui embora, né? Mas eu fiquei olhando assim. A última arara era do Botafogo. A primeira roupinha era Botafogo e Emanuel. Ele foi escolhido. Era destino. Ele foi escolhido. Foi destino. Eu olhei assim pro meu marido e falei, com todo respeito, Ele cara, já deve mas ter olha até isso falado, aqui. beleza. Nath, você carregou Comprei. por 9 meses. Comprei. Eu sou a favor disso também. A mulher tem prioridade. Se a No mulher não liga muito hospital pra eu futebol, botei. beleza. Mas se a mulher liga, ela tem prioridade. Nath, como ele não vai ser botafoguense se no dia da Libertadores você impossível. estava grávida Muito 10 grávida. dias de Paris? Inclusive, 10 é dias. uma ótima deixa pra gente Exato. falar como era estar na Eu final tava da Libertadores muito- grávida. Muito grávida. Assim, Muito enorme. grávida, muito grávida, E muito eu bom. sou pequenininha, ele nasceu Sim. um bebê grande, então assim, eu tava com muita dor. E menino mexe muito com o corpo da menino mulher. é né? mais, é muito mais, né? Eu senti muito mais dor do que na primeira. Então, eu não podia ir pra General Severiano, pra Newton Santos. Minha família no Newton Santos, aquela fanfest maravilhosa, mandando foto. E eu assisti sozinha, porque eu falei, pai, Nossa, vem tava aqui. sozinha? Com meu marido, com o vascaíno. Pai, Porque era vem pra sacudiu, cá. vascaíno. Pai, vem pra cá, pai. A gente nunca viveu isso na nossa vida. Sim. Não, porque eu assisti a Libertadores todas do lado esquerdo do sofá. Eu Ele não tá vou certo. sair daqui. Ele tá certo. Ele Então, contribuiu eu pro vi título. Sozinha, praticamente, né? Só com Tadinha. meu marido. Quando o Gregory foi expulso, ele tinha descido com o cachorro, ele subiu com um sorriso de orelha a orelha. Mentira! Eu crente que ele ia estar Nesse preocupado com a nível. Por isso que eu gravidez. falei pra ela sacudir ele. Nesse nível, o Gregory expulso. Você acha mesmo que o Botafogo ia ganhar uma Libertadores? Acha, meu... Puta ali no... Enfim. Gente, como que você aguentou, Nesse gente? nível. Os hormônios aqui. E Cara, aí eu rolou tava o primeiro passando mal tempo. sem estar grávida. Rolou o Imagina primeiro tempo. No segundo tempo, que já começou com o gol do Atlético, eu comecei a passar mal. Ah, meu Deus. Ai, Comecei a sentir dormência, comecei a sentir isso, contração. Não vi o segundo tempo. Eu fui pra varanda, eu ficava porque andando até de um lado perigoso, pro gente. outro. Aí eu dava uma espiadinha, saiu do microfone, o João vai me xingar. Eu dava uma espiadinha e voltava, eu dava outra espiadinha e voltava, até o final. Meu Deus. Acabou o jogo Gente. às 18 horas. 18h03, minha médica mandou mensagem. Ó, só pra avisar que eu tô por aqui, tá? Aí por as quê? pessoas começaram a ligar para o meu marido. Achando que você já tava em Perguntar trabalho como é de que eu parto. tava. E eu chorando na Acho frente que da você TV. só não entrou porque Tadinha. você não assistiu o segundo Pode ser. tempo, Porque eu não né? assisti o segundo tempo, que já começou com o gol do Atlético. Sim. Depois que eu fui assistir, com calma, eu vi, caraca, que bom que eu não assisti. Tá, gente, Não, imagina Que na bom. hora do gol do Júnior Santos. O que aconteceu? exatamente. Não, Eu o tava gol do passando mal, Júnior eu tava Santos grávida, não tava foi nada. um momento Ia que eu nascer fui... na hora. E a criança Não, o não gol ia do Júnior assistir. Santos eu vi. Porque foi um momento que eu falei que eu ia Tava dar no uma finalzinho espiadinha. também, é. Foi uma hora de espiadinha. Quando saiu o gol do E Júnior ele Santos, foi um entrando momento de lindamente espiadinha. na área no momento. Foi na hora da espiadinha, eu vi. Aí ali eu comecei a chorar, as pessoas começaram a ligar pro meu marido. Deus. Tá aqui chorando, que palhaçada! Se fosse ele, ia dar porque desmaiado. Ele seu tava time só briga lá corroído embaixo. de inveja. Exatamente. Cheio de inveja. Ai, que palhaçada, tá aqui chorando, palhaçada. Então, aí em casa é essa guerra, né? Porque ele é muito apaixonado por futebol. Então, clássico, a gente já se prepara. Sim. Se a gente tem um trato de clássico, não zoar muito o outro. É, tem Só que aí o combinados que não Cuiabano saem foi em pro casa. Vasco. Ah. Aí agora ele tá na minha cabeça. Tá com saudadinha do Cuiabano? Estou. Estamos. Sim, Quem ri por último ri melhor, Nath. Isso aí. Quem ri por último ri melhor. assim espero. Você falou da sua avó ser botafoguense, eu achei isso incrível, cara. Toda a família mesmo é botafoguense? Toda a família é botafoguense, salvo um ou outro, um primo que se desviou do caminho. Mas é, tipo, assim, muito botafoguense de acompanhar, né? De ter tatuagem. Caramba. De ter Não tatuagem. tinha nem como ir pra outro caminho. Sim, né? infelizmente as pessoas se casaram com rivais, né? A gente Aí não começou trouxe a mesclar a nenhum, família. nenhum botafoguense, né? Ninguém casou com botafoguense, mas a família mesmo, ela é toda botafoguense, assim, de galera pro estádio, né? De galerão, assim, de marcar, de combinar. Todo mundo. E minha avó é aquela, né? Você entra na casa dela, fala mal do Botafogo. Minha avó, assim, parece que a vovó do Piu Piu. Aquela vozinha de desenho. É ela. Ah, Mas a gente aí precisa fala trazer mal do ela aqui. Eu tô Botafogo. apaixonada, eu nem conheço Ela ela. se transforma. Ela fecha a cara, ela não fala mais com a pessoa. Ela fala, sai da minha casa. É, tipo Por isso. favor, retire-se. Tipo isso. Ai, amei, amei. Maravilhosa. Cara, a minha família, tirando meu pai, que era tricolor, e minha mãe, que era flamenguista, hoje eu converti, ela é botafoguense, toda ela é botafoguense, porque
Meu tio era botafoguense, a mulher dele era gremista, mas meio que acompanha o Botafogo, torce, todos os filhos são botafoguenses, foram fazendo filhos botafoguenses. E aí uma dessas minha prima casou com um flamenguista. E aí eles tinham um trato de não influenciar o filho a escolher o time. E pra minha família isso era muito difícil, porque a gente respira Botafogo. Então, assim, a gente ficava, ai, não sei o quê. Aí Arthur, o nome dele, não sei o quê, Botafogo, não. Ai, não pode falar, não pode falar. Adivinha qual é o time do menino? A gente não falou nada. Botafogo. Não tem como. E olha só, o Arthur tem, acho que 10 anos. Então ele, pegou o Flamengo em muito boa fase, assim. Então, assim... Minha filha que nasceu já sentou na janela. Pegou o Botafogo em ótima fase também. Mas você foi estratégica, Nath. Nada como levar a criança onde tem picolé, sorvete, guaraná, pipoca, que aí você Mas eu tenho pra mim... Pra quem tá assistindo e quer converter um filho, educar um filho, eu tenho pra mim que mesmo se não tivesse feito essa estratégia, ela ia seguir pro lado do Botafogo. E o irmão, eu nem me preocupo tanto, porque a irmã é tão botafoguense, tão apaixonada pelo irmão. Vai ser. Eu não tô preocupada. Vai influenciar. E, Nath, a gente estava falando, né? A gente começou aqui falando da sua história com jornalismo, você contou um pouquinho ali do SBT. O que te levou a ser jornalista? O que você falou assim? A gente decide, a verdade é essa, né? Você vai passar isso com seus filhos já, que infelizmente passa muito rápido. Essa escolha pela profissão, a gente nem tem muita noção do que a gente vai ser na vida, a gente já tem que escolher o que a gente vai ser pro resto da vida. Então, como você escolheu ser jornalista? Foi alguma influência de família ou foi algo que você se apaixonou? Então, aí entra o TF. Nossa companheira aqui de canal. Eu não sabia, assim... Até sabia, né? Eu queria fazer TI. Já tinha feito meu ensino médio todo voltado para informática. Fiz o técnico. Não, faz sentido, né? Você trabalhou com edição, faz sentido. Então, assim, eu fiz o técnico, já estava pronta para fazer TI, mas ainda não tinha entrado em uma faculdade e já tinha um envolvimento muito grande com o Botafogo. Eu participava do Twitter na época que o Twitter era mato, né? Ainda não era tão tóxico como era o passarinho. hoje. Aí, no Twitter, eu conheci, em 2010, o TF, falando da volta do Michael Suel pro Botafogo. E a galera, né, já começando a parte tóxica do Twitter, né, falando, maluco, quem é esse cara, né? Mas eu fui lá e dei um voto de confiança. Falei, Michael Suel voltando, e ele me contou a história do como ele estava voltando e tal. E Michael Suel voltou. E ali eu comecei a conversar com o TF. Ali eu comecei a criar uma amizade com ele no Twitter, né? Na época MSN, trocamos MSN. Saudades, MSN, Orkut. Sim. E o sonho do TF sempre foi ter isso que a gente tem hoje no Arena. Sempre foi. Legal. E ele começou escrevendo um blog, escrevendo, né, na internet. E me convidou para escrever a visão feminina do jogo. Que legal. E eu escrevia para ele, pro blog dele, uma parte do blog só de mulheres, né? Era eu, aí depois começou outras meninas a chegar. E eu comecei assim, com o TF. 2010. Em 2011, eu conheci meu marido. Começamos a namorar em 2011 e ele começou a ler o que eu escrevia. E ele fazia TI. Ele se formou em TI. Hoje ele é desenvolvedor, ele se formou em TI. E ele falava pra mim, eu acho que você tá no caminho errado. Porque você escreve bem... Você gosta do futebol, você, né, gosta do Botafogo, acompanha... Eu acho que você está no caminho errado. Vamos conhecer uma aula de comunicação? Eu te levo lá na minha faculdade. E fui. Ele me levou numa aula dele, de TI, e numa aula de comunicação. E ali eu gostei da coisa. E falei, acho que... Nunca passou pela minha cabeça. Sempre tive camerafobia. Nunca nunca sequer sonhei na minha vida um dia fazer jornalismo. Tá bom, vamos arriscar. Em 2012 eu entrei na faculdade. Em 2013 eu entrei no SBT e o resto é história. Caraca. E assim, foi. Gente, quem não assistiu, a gente tem o nosso primeiro episódio dessa segunda temporada, é com o TF. As histórias se cruzam, ele fala muito sobre isso. Ele fala sobre a história do Michael Suel. Ele fala também que ele incentivou muitas mulheres a começar. E, cara, como é importante. Muitas vezes falam que lutar pelas mulheres é só mulheres, João tá aqui né? com o celular, TF News, era o nome do blog dele na época. E, tipo assim... Como foi importante, olha a diferença que o TF fez na sua vida, Desde o início, assim, ele né? deu espaço pra mulher. Isso é 2010, muito legal. né? 2010, né? A diferença que ele tá fazendo hoje. Ele Com certeza. apoiou a gente a fazer o nosso... Né, a colocar no ar Gloriosa
no Arena, Gloriosas no Arena, né? Que já estamos no 2º episódio. Tá dando espaço pro Mais 7 também. Ele e o Depp, né? Que concordaram pra gente estar aqui. E o seu marido também, né? Muito importante destacar. Ele me deu muito apoio, né? Independentemente de rivalidade. Hoje ele acompanha o nosso programa, né? Ele acompanha, né? A gente é uma rivalidade saudável, né? Ele entra ao vivo e dá opinião. Ele torce pra você, né? E dá opinião. Acho que devia ser pelo menos 2 vezes na semana. Sim. E você precisa melhorar aqui, ali e tal. Ele dá o pitaco, né? E o TF, eu falei, sempre foi o sonho dele ter isso tudo aqui. Uhum. E ele participou algumas vezes do programa que eu comandava lá no SBT. Uhum. E ele, tenta me levar. Eu nunca conseguia, nunca tinha espaço, nunca tinha vaga. Ele ele mora longe, né? Mora em Volta Redonda. Nunca mas ele falava, um dia a gente vai trabalhar junto, Eu saí do SBT há alguns meses. Tá fazendo o que da vida? Não sei, tô esperando. Bora. Perfeito. E você confiou cegamente no projeto, né? Isso quando ele me apresentou o projeto do Arena, eu vi que era muito promissor. E o crescimento, né, foi inesperado pelo tempo. Uhum. E pela fase atual do Botafogo também, né? Isso também influencia muito. E mesmo assim, a gente Ele trouxe nomes muito bons, né? Nomes de peso, nomes que ele apostou e ele sabia que era uma aposta certeira. E ele me chamou para trazer a experiência da TV aqui pro Arena. Calhou que ele falou, quer apresentar? Eu falei, ai, meu filho, eu nunca apresentei, mas vamos. Perfeita. A gente né, bota as caras, né? Mais uma vez, mulher dá conta de tudo. Então, vamos dar conta, vamos estudar. Pedir conselhos para pessoas de confiança que passaram pela minha vida no SBT. Pedir conselhos, ouvir os conselhos. Sempre importante. E estou colocando em prática esses conselhos. Mando os episódios para as pessoas avaliarem e darem feedback. Mas é isso, o TF, né, se eu posso falar alguma coisa da minha carreira, ele esteve presente antes dela começar. Legal. E dando espaço para a mulher. Então, né, tudo que a gente está construindo hoje no Arena, vem muito dessa coisa de que não, a mulher tá lá e por que não? Né? O mundo já diz tanto não na nossa cara, né? E uma porta aberta assim, uma não, né? Várias portas abertas. Eu agradeço ele todo dia, ó. Beijo, Tef. Obrigada por tudo que você tem feito pela gente. E aproveitando nesse papo de ajudar a mulher, etc., a gente sabe que no jornalismo esportivo, principalmente, não que nos outros tipos de jornalismo não aconteça, mas no esportivo, por a gente falar, e principalmente mais nichado ainda do futebol, é um meio extremamente machista. Sim. E a gente, às vezes, passa por situações... Teve alguma situação específica que você já passou? Algum comentário, alguma coisa assim? Tem. Geralmente, assim, de uma galera mais antiga, né? Que a gente ainda tenta justificar, a cabeça é antiga e não pensa como tem que pensar hoje. Eu acho que hoje nada mais justifica, né? Nada mais justifica. E também das pessoas acharem que podem fazer o que quiserem com a gente. Teve uma ocasião, entre várias, né? Mas uma que me marcou, era um jogo da Seleção Brasileira. O jogo tinha acabado, então eu e minha equipe estávamos do lado de fora do Maracanã, entrevistando o pessoal, né? O que achou da atuação da Seleção Brasileira. Quando estava meu repórter entrevistando, meu cinegrafista, eu na retaguarda, né, pegando mais gente para ele entrevistar, e eu sinto um tapa na minha bunda. Ai, meu Deus. Pelo Maracanã, ainda olhei assim e... Não viu, né? Não vi, não deu para ver. Então, não é só a desconfiança já natural que existe porque é mulher e tal. Lá no SBT, meu repórter me chamava de pincher. Baixinha e quando, né, tinha que explodir... igual um pincher, né? Porque se você não se impõe e fala quem comanda aqui sou eu, passam por cima de você. Com certeza. Então, você precisa se impor. Eu acho, assim, é muito difícil, porque às vezes você não é aquilo, mas você precisa ser aquilo, ter um peitão de ferro para ninguém passar por cima de você. Né? Então, isso, né, você, quando aconteceu isso no jogo da Seleção Brasileira, você se sente meio impotente, né? Pô, eu sou um pedaço de quê pra pessoa fazer isso, entendeu? Acho que toda mulher que já passou por uma situação dessa, eu passei por isso, infelizmente, num jogo do Botafogo, no meio da torcida do Botafogo, muito jovem. Eu tava começando a ir pra jogo, meu pai vai saber essa história agora, que eu nunca tive coragem de contar pra ele. Ele tava do meu lado, a gente tava saindo. E aí eu olhei pra trás
e você vê aquele mundo de homem atrás de você. E seu pai, como que você fala pro seu pai? Seu pai vai querer matar todos os homens que estão atrás de você, vai querer sair batendo todo mundo. Eu respirei fundo e continuei olhando pra frente. Você tinha quantos anos? Eu tinha uns 19 anos, 18 anos. Novinha. E é essa sensação, imagina você trabalhando. Sim. E aí você guarda isso, você fala assim, você se culpa por uma parte, você começa a se culpar, será que foi minha roupa? Aí eu, não, tô de calça com blusa comprida. Aí você começa a ter todas as... Você é muito jovem, começando a ir pro estádio, que eu vim morar no Rio com 18 anos, começando a frequentar estádio. E é isso, é essa sensação, primeiro, por mais que você tenha esse estilo do pincher, eu já sou mais retraída, que não vai muito pra briga, digamos assim. Imagina uma pessoa com essa... Independente da personalidade da mulher, a primeira reação da gente é se fechar, porque a gente não quer passar por aquela situação. A gente se fecha, se culpa, e é uma culpa que só nós sabemos o que é. E às vezes a gente não tem reação também na hora, hora, é um né? choque, que assim, por mais que lá eu tinha muito desse perfil de defender minha equipe, de tal, mas na hora você fica meio, caramba. É porque eu sou um pouco assim, e assim, uma coisa é quando é com o outro, outra coisa é com você, né? Tem muita essa diferença. E quando é com o outro, você já pensa, mas eu iria atrás, eu faria isso aqui, mas não, quando é com e às vezes você até, tipo assim, fizeram com a Lívia na minha frente, eu vou. Sim. Mas se é comigo, às vezes eu... Porque primeiro, eu acho que o primeiro pensamento é, cara, isso realmente aconteceu? É isso, você se pergunta, realmente alguém bateu na minha bunda? Isso realmente rolou? Porque você ainda se duvida, porque é tão absurdo que você fala, não é possível, eu devo ter entendido. Não, aí você vai associando. E você continua vendo, né? Teve a Jéssica Dias, que hoje está na Band, que recebeu um beijo durante um link ao vivo no estádio. Teve aquela que puxaram o cabelo dela. Então você continua vendo e não para. Presencial e o online. Eu trago muito, meninas, pro online. Parece que a internet virou palco para as pessoas falarem o que elas quiserem. Sim. E as pessoas estão perdendo totalmente o senso de educação, de respeito. Tanto na tratativa com mulheres, como ser humano de forma geral. E as pessoas precisam refletir muito. Não é porque você está atrás de um celular, de um computador, que você pode falar as coisas da sua opinião. Eu sou a favor de fazer BO. Quando você tem que respeitar. Vai e faz o BO. Porque é isso, a internet não é terra de ninguém. Não é porque você tem um Instagram, que você tá num canal, não é porque você cria conteúdo, não é porque você postou uma foto que dá direito de um cara mandar uma mensagem no direct, um vídeo, pedindo foto sua, quanto que você cobra por uma foto. Te xingar porque ele não concordou com a sua opinião, a gente que tá aqui no programa, a gente vê muito comentário. Se você não concorda, eu fico muito reflexiva assim. Eles até não concordam dos homens, mas a forma mais agressiva e falar que a gente logo não entende nada. Às vezes eles não estão nem escutando o que a gente tá falando, já vê que uma mulher tá no mute, tá lá, não sabe nada. Eu quando fui então, são muitas camadas que a internet tá trazendo de reflexão. Quando fui começar a entrevistar a torcida, as pessoas falavam, como é que você tá? Tá nervosa? Tá com medo? Eu falava, cara, o meu único nervosismo é do que pode acontecer comigo entrevistando a torcida. Assim, graças a Deus... Coisa que só mulher sente. Só mulher sente. Pergunta se o Brandino pensa nisso na hora de entrevistar. Inclusive, ele faz coisas que eu não tenho coragem nunca de fazer. Abraçando. Porque eu tenho medo de acharem que eu tô dando algum tipo de abertura pra pularem ali. E assim, eu acho que eu tenho uma certa proteção que não é falso, mas a minha cabeça acaba criando isso. Que, por eu estar com o Brandino e o Brandino ser uma pessoa muito querida da torcida, eu acabo tendo essa proteção dele, né? Mas como os exemplos que você citou aí, as mulheres estavam com homens também, né? Então, exato. De braço dado com quem quer fazer, faz de qualquer jeito. E é muito triste, assim, muito isso triste. Foi um exemplo físico, né? Mas já aconteceu de exemplo de eu estar ali numa posição de liderança e a galera falar com o homem que estava do meu lado. Já aconteceu muito, né? O SBT foi detentor de direitos da Libertadores, né? Por um tempo. E eu ia para o campo, como produção e direção no campo. Então, toda a parte técnica, eu que comandava. Se o repórter estava bem ou não, eu que comandava. Se ele estava com ponto, se ele não estava com ponto, eu que botava ponto, eu que via como é que estava a conexão, eu que comandava ali aquela operação de jogo. Então, às vezes, chegava alguém, né, da Federação do Estádio, sei lá, qualquer pessoa. Tem que ver uma coisa técnica pro meu repórter, pro meu cinegrafista. Não, quem comanda é ela. E é importante que os homens façam isso. Aí, velho, uma mulher, uma baixinha e tal, e tá comandando a operação toda. Eu tô comandando a operação toda de uma Libertadores. De uma final da Libertadores. Montamos um estúdio dentro da Gávea. Um estúdio, assim, montamos de um dia pro outro um estúdio dentro da Gávea para falar da final do Flamengo. Quem comandou fui eu. E a galera falava com os homens da técnica. Eles mandavam para... Não, quem tá comandando a operação é ela. Por que não poderia ser você, né? Exatamente. E eu acho que é isso. O papel dos homens está aí, sabe? A partir do momento que pergunta para outro homem,
Ele poderia muito bem chegar e responder como Sim. se fosse ele, né? Sim. Mas ele falou, não, é ela que comanda. Então às vezes é tão simples. É só você direcionar, é só você respeitar, é só você dar espaço, como o TF fez, como os meninos daqui fazem Sim. muito, todos eles. Medina é um cara... Eles não só dão Incrível. espaço, como apoiam Exato. a gente. Respeitam demais, Respeitam a gente, acompanham a Exato. gente, entendeu? Eu acho que é isso. Até esse mês aqui é muito importante a gente não é, vamos trazer só mulheres, que é o Dia das Mulheres. Não, é dar voz a essas mulheres, Sim. dar espaço. Contar Se histórias. somos mulheres, por que não trazer? E não vai ser só no mês das mulheres, né? Vamos continuar trazendo as mulheres Foi sempre. um mês exclusivo. Exato, Florido, exato. maravilhoso. Porque é muito fácil para o homem ter espaço. Para a mulher, sempre... Tudo é mais difícil, né? Tudo tem que vir com peso 2, assim. E é isso que a Lívia falou também. A mulher não tem direito de errar. Se a mulher errar, ela já não entende nada. Já não a sabe mulher, nada. às vezes, nem errou. Às vezes, ela só deu uma opinião que Só não, deu não opinião que condiz não condiz com E o que coloca você também pensa. uma competição, às vezes, Sim. entre elas, inexistente, entendeu? Isso é uma Coloca coisa importante pra competição. gente pensar, né? Porque às vezes a gente mesmo se coloca nessa Sim. competição. Então, Sim. eu trabalho muito isso em mim, né? Mas é uma coisa que eu acho que veio da minha criação. Eu sempre acho que para eu crescer, quem tá comigo tem que crescer também. Então, eu sempre gosto de crescer junto, assim. Mas, infelizmente, na sociedade, com acho que essa necessidade de aprovação dos homens, as mulheres, às vezes, se viram umas contra as outras. Sim. E você não vê isso acontecendo com homens. Sim. Cara, os homens, eles se apoiam tudo. sempre. Eles não Sempre. precisam se conhecer, E eles falta vão estar muito se isso, apoiando. né, gente? Eu até postei, né, no início do mês no meu Instagram, uma coisa que tinha uma mulher, eu não vou citar o nome, que é meio famosinha, que tem uma frase de efeito. Que a frase é assim: seja uma mulher que levanta outras mulheres. Só que eu vejo que é isso que a gente falou da competição, eu vejo muito isso nela. Então eu vejo que essa frase é da boca pra fora. A frase É pra precisa ganhar ser like. aplicada não todo adianta. dia. É pra ganhar like, pra ganhar visibilidade na internet. Então, eu gravei um vídeo no início do mês, mudando um pouquinho, pra gente... seja uma mulher que verdadeiramente levanta outras mulheres. Sem precisar mostrar pra ninguém que você tá Exato. fazendo. Sem Exatamente. precisar botar no Instagram pra ganhar like. Vai lá e faz. Quem tá você precisando de indica alguma quem coisa? você indica numa roda de conversa? Que mulher você elogia numa roda de Sim. conversa? O que você faz no off, né? Sim, Quem exatamente. você apoia no dia a dia, Porque gente. essa frase era amplamente utilizada por ela no Instagram, às quatro ventos, no ar, onde ela estivesse. E eu não via verdade naquilo. Quantas vezes, não só eu, mas outras mulheres do meu ambiente de trabalho estavam precisando de ajuda, com uma perda familiar, Sim. com problema com o filho, e eu não via essa mulher levantando outras mulheres. Sim. No off, entendeu? Mas eu via no like. Então, falta muito disso, né? Menos like, mais off na nossa Com vida. Isso pra tudo, né, Pra Nath? tudo. Pra tudo. Pra tudo. E Nath estava falando muito, né, da sua experiência, de que você produziu finais de Libertadores. Conta pra gente um pouco, né, e vamos abrir um pouco o leque de outros times do Sim. Rio. Como que é fazer uma produção de um programa que fala para 4 torcidas? Como equilibrar os assuntos, que às vezes um time tá mais em alto, outro tá mais embaixo, ou 2 estão mais embaixo, 2 estão mais em alto. Como que é equilibrar isso e tentar agradar as diversas, que aqui a gente faz, né, pro Arena, óbvio Sim. que amantes, né, de futebol podem também acompanhar pra gente, mas acaba que o nosso público focal, vamos dizer assim, é mais Botafogo. E você poder Mas- falar também as diferenças, né? Que é Exatamente. fazer Entre para eles. esses 4. Não, de fazer para 4 times e fazer só para Só pro Botafogo, né? Perfeito. Só um parêntese. A única final da Libertadores que eu não trabalhei foi a do Botafogo. Porque também você Caramba. tava Porque foi no dia gravidíssima. 30, eu entrei de licença dia 29. Caramba. Neném Foi a tava quase única. vindo. Foi a única, né? Só esse parêntese, né? Porque... quer, Nath? Quero não, obrigada. A primeira grande cobertura foi na final Flamengo e Palmeiras, né? O Palmeiras foi campeão. Foi a grande, assim... 2019? Foi 21. 19 foi o Flamengo campeão. Aham. Com aquela final eletrizante do Gabigol. Foi. Foi em Ah, é 2019, verdade, né? isso. Jorge Jesus. Então, a primeira grande cobertura nossa do SBT, eu posso citar essa de 2021. Eu falo que eu conheço o Uruguai sem nunca ter pisado lá. Eu fiz uma produção inteira daqui. Sim. E assim, eu falo que a Libertadores, né? A Sul-Americana é muito legal, beleza. Mas Sim. a Libertadores é especial. Mexe muito com todo Mesmo, mundo. assim, não era o meu time ali.
Não era meu time ali, mas é uma parada surreal. Você entrar no estádio com aquela coisa, você tá na rua, eu passei semanas respirando Flamengo e Palmeiras, entrando na história daquele confronto, daquele clube. Teve a Esse final. foi o primeiro confronto Flamengo e Palmeiras na final? Porque eu lembro que Foi. teve um outro, não Foi teve? 21, 20 foi aquela final do Santos no Maracanã, não foi? Ou eu tô enganada? Foi 19 Flamengo, 20, se eu não me engano, foi a final do Santos no Maracanã. Meia pandemia. Essa daí foi a final que o Palmeiras venceu. Foi, 21, foi que o Palmeiras venceu. Então eu peguei porque a essa outra final. foi agora, né? Gente, eu tô Foi totalmente agora, perdida no foi tempo. agora. Foi ano Peguei passado. essa, peguei Flamengo Atlético Paranaense, peguei a final do Fluminense. No Maracanã. No Maracanã, né? Que, pô, uma final em casa, Nossa. né? A parada, né? Outra coisa. A torcida, você tava ali dentro. Peso também, aqui as confusões sim. extracampo que dão Você tava ali sempre. dentro da parada. Ó, João. E assim, falar dos 4, uma coisa que eu aprendi muito bem é olhar além do Flamengo, além do Fluminense, além do Vasco. Você conhece as pessoas que fazem o clube funcionar. A engrenagem. A roda, né? A engrenagem funcionar. Você conhece as pessoas. Por exemplo, a assessoria de imprensa do Fluminense. Eu tenho uma relação maravilhosa. Daniel, um beijo, saudade. Eu sinto saudade, né, de trabalhar com as pessoas dos 4, né, todo dia. Tem uma história, afinal, o Fluminense City, no Mundial, a gente ancorou, eu e meu repórter, ancoramos o programa lá da sede das Laranjeiras. Meu repórter tem 3 metros de altura, quase 20. E eu com 1,52 m. Ele é bem alto, eu já vi ele na frente de General Severiano. Sim. Enorme. E o Fluminense foi lá me ajudar. Eles levaram um banquinho para não ficar feio no ar. Então, você conhece as pessoas. Legal. E você vê que o clube o clube é muito além do que você tá vendo ali em campo. Então, você aprende a respeitar o clube, independentemente de rivalidade, né? A rivalidade fica em casa, eu zoando meu marido, eu com um amigo flamenguista. CPF. Fica pra dentro do estádio ali, quando você tá torcendo. Mas você sabe quem tá trabalhando ali, né? Você vê um time jogar e fala, caralho, eles estão merecendo, porque eu conheço fulano, tem um roupeiro do Vasco, a gente... Teve uma época que o SBT pegou o direito de alguns jogos do Vasco no Carioca. O roupeiro do Vasco era amigaço do Verrete. E no final a gente entrevistou ele e o Verrete. Então a gente já conheceu uma história. Você vai vendo os personagens por trás o Verrete de tudo, já ajudou muito aquele roupeiro no momento de dificuldade pessoal dele. Então você vai conhecendo as histórias. Então você vê que é muito além daquilo dali. Aí eu penso, no momento que o Botafogo tá vivendo, financeiramente, que sinceramente, ninguém tá se importando com o Botafogo. O Texas não tá se importando, o social não tá se importando, porque não quer assinar lá o negócio das ações, e todo mundo com dinheiro e não tem dinheiro. Eu penso nas pessoas que não tem nada a ver com isso. Onda de demissão, gente que não tem nada a ver com isso. Muita gente, né? Porque o trabalho, o jornalismo me fez conhecer essas pessoas. Sim. Né? Quem tá off. Então, você, cobrindo os 4 clubes, você estando num programa, numa TV aberta, na segunda maior audiência, perdendo só pro Globo Esporte, você conhece as pessoas por fora, muda a sua visão. Muita gente pergunta, mas você tá lá na Gávea todo dia, falando de Flamengo todo dia. Porque tem que falar, porque tem uma torcida. É a sua profissão. É a minha profissão e tem uma torcida querendo que a gente dê esse tipo de informação. Mas você fez um link ao vivo do Flamengo na final da Copa do Brasil, você tava felizinha demais, porque eu tenho que passar pro torcedor a emoção que ele espera sentir. Perfeito. Então você conhece muitas histórias de torcedor. Até porque você não tá ali como torcedora botafoguense, você tá ali como jornalista na então, assim, na final do Flamengo, na final da Libertadores, eu conheci muitas histórias de torcedor, como eu conheci na do Botafogo. Conheci a história de um menino na final do Botafogo, que a final foi no mesmo dia da formatura dele do ensino médio. E ele abriu mão da formatura para poder acompanhar o Botafogo. E valeu a pena. Então você conhece as histórias. Aí você vê que a sua paixão pelo Botafogo é a mesma que a paixão do flamenguista, do tricolor. Claro. Entendeu? Então, quando você conhece por dentro, a sua visão muda. E hoje mesmo, né? Hoje eu tô trabalhando 100% com o Botafogo aqui no Arena. Mas eu não deixo de acompanhar os outros primeiro, né? Que eu sou uma apaixonada por futebol. Sim, também. Segundo, que eu sou jornalista. E terceiro, que eu conheço a galera que faz o Flamengo, que faz o Vasco, que faz o Fluminense.
E você torce por essas pessoas. Com certeza. Né? Não vou torcer no Botafogo e Flamengo, jamais, né? Que as pessoas saibam separar as coisas. Mas eu torço pelas pessoas que estão lá dentro. O pessoal da Gávea sempre me tratou muito bem. Quando a gente montou um estúdio para fazer a final da Libertadores, como eles ajudaram para dar certo, para ficar bonito. O que você quer, o que você não quer. Sabe? As pessoas estão lá e ajudam. Quando você mostra para eles que você tá lá trabalhando e querendo o melhor dele também. Entendeu? E como estar aqui no Arena, que é o contrário de ter 4 clubes, é totalmente voltado pro Botafogo, ainda mais na fase que a gente tá. Pro Arena, uma fase linda que a gente tá crescendo, tá melhorando cada vez mais. Batemos o recorde de audiência no sorteio da Sul-Americana. Mas, ao mesmo tempo, Botafogo nesse caminho. Acho que se você tivesse com os 4, talvez você não estaria tão focada nisso, né? Você vive isso diariamente, sempre que você tá aqui. Como é que é isso também? A linguagem é totalmente diferente. A partir do momento que você está no programa e que você fala para as 4 torcidas, você vai falar do problema que está acontecendo no Botafogo, é só mais um assunto. Você já falou que o Flamengo ganhou, você já falou que o Vasco contratou o Renato Gaúcho, você já falou que o Fluminense está numa boa fase, você já falou sobre isso tudo. Ah, vamos falar agora do Botafogo. E a situação lá está ruim. Você vai dar a notícia. Porque você está falando com o botafoguense, beleza, você está falando com o botafoguense, mas o flamenguista também está assistindo. Então, para ele, pouco importa se o torcedor tá feliz ou tá triste, para ele pouco importa. Para ele importa a notícia, porque ele vai zoar o amigo dele. Exatamente. Entendeu? Então, a linguagem é totalmente diferente. Aqui, a gente já pode dar o nosso lado torcedor. Porque o público-alvo é o torcedor. Né? Até no nosso programa de estreia, eu abri falando, Textor, a culpa é sua. Num programa... no GE ou no SBT Sport Rio, você jamais poderia, até poderia opinar. Né? Na minha opinião, o Textor era culpado por isso tudo que está acontecendo, mas não podia apontar o dedo e falar, a culpa é sua. Porque aqui a linguagem é outra. Aqui você fala para torcedores, aqui você não tem o flamenguista vendo, pode até ver escondido, mas não é o público-alvo. Então, você fala para o teu público-alvo. Você compartilha do sentimento do torcedor que está ali do outro lado. Exatamente. Então, para mim, o principal é essa diferença de linguagem entre os dois. E você consegue separar, Nath? A Nath torcedora, da Nath jornalista e da Nath mãe? Consegue fazer? Ou você chega em casa e você ainda tá com isso tudo aqui muito... Depende. Se meu marido vem me zoar, eu já mando ficar quieto e falar, não tô afim, não perguntei nada. Né? Mas num tom de zoação. Porque eu sei que quando eu entro em casa... Cada um tem sua vida, seu problema, né? O jogador que perde o jogo em campo vai chegar em casa e a vida dele tá lá esperando ele, entendeu? Então, o jornalismo, a vida cobrindo futebol, me ensinou isso. Não adianta você, torcedor, você pode dormir chateado, bolado com o time e tal, mas não adianta você brigar com a tua família, não adianta você fechar a cara pra tua família. Esquecer de viver, né? Esquecer de viver, porque a vida do cara que perdeu em campo continua. O John Textor vai continuar bilionário, independentemente do que aconteça com o Botafogo. Exatamente. Ele vai continuar com o dinheiro dele. Então, a gente não tem que se descabelar porque isso, porque aquilo. A gente tem que cobrar. Porque é a gente que compra camisa, é a gente que vai pro estádio, é a gente que faz a roda do time girar. A gente que mantém o Botafogo. Exatamente. Se o Botafogo existe, tá vivo, não é o caminhão de dinheiro que vai entrar, que entrou, não. É a gente que não deixa... o Botafogo morrer. É a nossa gente. Exatamente. Então, assim, não adianta... o clube tem que entender que quem manda não é o Textor nem o social. Quem manda é o torcedor. Exatamente. Mas que o torcedor também possa entender que a vida não é só isso. Que a vida do cara continua. E que a nossa deve continuar também. Vamos cobrar, vamos comparecer ao estádio. Tô até anotando, Nath. Pra mim. Porque você aprende, sabe? Porque no dia seguinte, assim, eu fazia... Já fiz programa com o Botafogo rebaixado, né? O Botafogo, na rodada de ontem, o Botafogo foi rebaixado para a Série B, eu cheguei no trabalho chateada, ouvindo zoação. E a vida continuou. É isso. Eu falei que o Botafogo estava rebaixado, mas eu falei uma notícia boa do Flamengo, porque a vida continua. Entendeu? E é isso. Continua. Pra gente aqui, que cobre só uma coisa, né? Parece que tudo parou, mas a vida tá lá continuando. Tem muito assunto. E é isso. E, Nath, para fechar esse papo, infelizmente, vamos estar encaminhando aqui para o final. Se você pudesse virar para a Nath de 5 anos atrás, o que você falaria para ela? Calma que tem muita coisa boa por vir. Porque quando eu saí do SBT no retorno da minha licença maternidade.
Entrei para uma estatística tão triste para Nossa. tantas mulheres, É até né? importante falar nisso, né, nesse mês. Sim, é uma estatística, eu dei uma pesquisada, pelo menos 50% das mulheres que voltam de suas licenças são dispensadas logo em seguida. E eu voltei, trabalhei pouco tempo até ser dispensada, e meu filho tinha acabado de sair da UTI. Então, ele ainda estava fazendo tratamento, então eu fui dispensada nesse cenário. E há 5 anos atrás, muita coisa, eu já estava questionando muitas coisas na minha profissão, na empresa onde eu estava, já estava fazendo muito questionamento de o que eu quero para minha vida. Eu quero mais do que isso. Eu não estou satisfeita de estar num lugar, eu quero mais da minha vida, eu quero crescer mais. E eu não sabia o que ia acontecer, porque o meio da comunicação é um meio deste tamaninho, né, que é um meio muito difícil. Então, eu olho 5 anos atrás, eu olho hoje, né, trabalhando, né, com pessoas que eu queria trabalhar, o tipo de gente que eu queria estar junto. E com as possibilidades abrindo, você apresentar um muitas programa. possibilidades se abrindo e falar, calma, porque no fim tudo dá certo. Né? Se ainda não tá como você quer, porque ainda não chegou até o final. Perfeito. Vamos levar isso pro Botafogo, né, Sim. gente? Vamos terminar esse programa. Exatamente. Então, essa fase vai passar. Amém. Nath, perfeito. Muito obrigada por ter você Eu que aqui. agradeço. Ficaria mais 3 horas Exato. aqui com a Nath. Se você quiser deixar um recado pra galera te seguir, divulgar alguma coisa, pode olhar pra aquela câmera ali. Eu fiz, assim que eu entrei aqui, eu criei um Instagram totalmente profissional, onde eu coloco os nossos cortes lá do Gloriosas, né? Coloco muita opinião, então quem quiser... João, bota aí no GC, João, no Instagram. Quem quiser, segue lá. A Cacá vai botar depois. Vai botar. Segue lá, muitos cortes nossos eu coloco lá, né? Então, e dá aquela moral pra gente do Arena, dá o like, se inscreve no canal, dá o like, que é importante pra propagar o nosso trabalho. E muito especial estar aqui nesse mês da mulher e falar... Olha com mais carinho pra mulher que tá do seu lado, seja ela sua mãe, sua esposa, sua filha. O nosso espaço tá aí. Sua colega de trabalho. Sua colega de trabalho, seja quem for. Abra o caminho para essas mulheres passarem, né? E verdadeiramente levante, você que é homem ou você que é mulher, não importa. Levante outras mulheres, dê voz a elas. Perfeita. E seguindo a linha do like, se inscrevam, vou reforçar aqui o pedido da Nath. Se inscrevam aqui no nosso canal. Sigam o Mais 7 Podcast também. Sigam a Nath. Nas redes sociais. A Nath, eu, Gabi, a Rafa, que não pôde estar aqui com a gente hoje. E conta aqui pra gente nos comentários se você vai concordar com a Nath. Se porventura você pudesse escolher entre Copa do Brasil, vamos aqui... Precisamos disso. Ou Grana. Sul-Americana esse ano, o que você preferiria? Vamos jogar pro universo que a gente vai poder escolher. No Botafogo. Amém. Que não inventem de mandar grana do Botafogo pra algum lugar. Pra qualquer outro país. Isso aí. Bom, gente, esse foi o nosso 8º episódio da nossa nova temporada. Somos 3 botafoguenses, agora 4 com a Nath. Beijo, Rafa, que tá em casa. De alma e microfone do Manto 7, arquibancada. A gente se vê no próximo episódio. Beijo.